Vamos lá, gente. Essa leitura é para o signo de Touro, para quem tem Lua, Sol e Ascendente em Touro. Então vamos lá. Touro, signo de Touro, o que as cartas têm para dizer para o signo de Touro? Cinco de paus, 9 de copas, 4 de ouros, o carro, a estrela, 6 de espadas, 2 de paus, cavaleiro de paus, 3 de paus, 5 de ouros, o enforcado, o julgamento, 7 de copas e 8 de... Para finalizar o jogo, 8 de espadas. E no fundo do deck, 4 de espadas. Então vamos lá. Saiu no começo os 5 de espadas, né? Então, o 5 de espadas, ele fala muito sobre o conflito, a disputa, a vontade, né? Pela estabilidade, mas assim, acaba que tá tendo um conflito, né? E do lado do 5 de pau saiu o 9 de copas, que é um desejo por satisfação. Eu quero, né? Eu quero realizar, eu quero ter. É como se se sentir satisfeito por algo. E do lado saiu o 4 de ouros, que é a estrutura, mas ao mesmo tempo é uma estrutura com apego, com controle, né? Com medo de perdas, né? Então alguém, ele quer muito a manifestação de alguém, a manifestação de um amor. Só que essa manifestação desse amor, desse alguém, ele quer do jeito dele, né? Por isso que há o conflito. Por quê? Porque nada é como você quer. Existem duas vontades, né? Então acaba que esse conflito é pelo controle, né? É pelo desejo ali de controlar, né? E misturados com uma imaturidade, né? Uma resistência em permitir que o casal, que os dois falem dentro da relação, né? Que haja uma entrega verdadeira, né? E aí saiu o carro, que é esse movimento guiado, né? É o destino começando a guiar é, o, como se fosse uma nova compreensão, né? E essa decisão por um avanço, por sair do lugar, né? Por caminhar, junto com a estrela, né? Que é o centro desse jogo, que fala sobre a cura, né? A esperança, né? Que tudo isso aqui caminhe, que tudo se alinhe com a espiritualidade, né? E por quê? Porque saiu também o 6 de espadas. E o 6 de espadas, ele fala sobre essa transição, né? Essa escolha clara, né? De ir para um novo destino, para um novo caminho. Para de fato ter essa manifestação aqui sem esse conflito, sem esse controle, né? Sem essa fuga. Na verdade, é uma entrega pela cura, né? Pelo amor, pela espiritualidade. Então, a espiritualidade meio que está agindo aqui dentro dessa situação para poder retirar esse conflito, né? Esse controle, essa maturidade. Porque essa pessoa precisa, em algum nível, ela precisa amadurecer para entender isso, né? Que as relações, ela é uma troca. Então, não existe essa questão de controle. Isso é só um aprisionamento da mente, né? Então, o 2 de paus aqui, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a visão do futuro. A pessoa tá ali, ela tá visualizando o futuro, vendo como que pode realizar isso, né? Essa vontade, esse querer de viver algo, né? Para que esse caminho se abra. E como saiu do lado do cavaleiro de paus, que é o cavaleiro do fogo, né? Que é esse desejo, né? Por explorar, por mudar, por viver uma experiência nova, né? Então diz que vai ter movimentação aqui dentro dessa história, né? Mas que acontece, já meio que existe algo que já está amadurecendo e a escolha será feita, né? Por conta aqui do três de paus, né? Só que existem, né? Porque saiu esses 5 de paus aqui, fala desses conflitos também, né?
fala que essa pessoa, ela tem algumas imaturidades e elas têm talvez alguns medos, que é o medo do abandono, que é o medo talvez de ser rejeitado aqui dentro da relação, né? De não ser visto emocionalmente, porque talvez ela traga dentro do sistema dela essa escassez amorosa, né? Então ela precisa dessa cura. Então por isso também que tem essa questão desse amadurecimento que essa pessoa precisa passar. Então por isso que ela está nessa transição ainda, né? E saiu também o enforcado, que fala sobre que a pessoa, na verdade, ela tá ali nessa pausa. Na pausa para olhando, porque assim, a forma com que ela talvez olhe a relação, né? Que é essa necessidade de controle, essa necessidade de falta de maturidade. Então, talvez ela está ali justamente no sacrifício porque ela precisa olhar tudo de outra forma. Porque a forma com que ela está olhando está uma forma equivocada, ela está dentro da ilusão. Até porque saiu o 7 de copas também. E o 7 de copas, ele fala sobre isso, né? Sobre essa confusão mental, essa confusão de sentimentos que exige o discernimento. Ele chama ao discernimento, né? Por quê? Porque o 7 de copas ele pode trazer ali sentimentos ilusórios por conta da falta de clareza, tá? Uma confusão de sentimentos. E o julgamento, que indica esse renascimento, né? Essa transição que essa pessoa está passando para poder ela renascer, para que ela possa ter uma nova percepção. E tudo isso, no fundo do deck, saiu o 4 de espadas, que fala sobre essa pausa, né? Essa pausa que a pessoa está fazendo para se observar. E a última carta que saiu o 8. Então, assim, o 8 de espadas. Então, ela tá muito, assim, aprisionada aqui nessa situação, muito reflexiva sobre como fazer essa transição, como vencer esses obstáculos, como vencer essa imaturidade, né? Porque ela quer ela quer ir atrás dessa pessoa que ela sente, né? Que ela tem essa ligação, né? Então, assim, essa ligação aqui pode ser até ligações kármicas por conta da estrela, né? Então, assim, é sobre isso. Vamos ver aqui, confirmar com o baralho da Dona Maria Padilha. Touro, touro, touro. O que Dona Maria Padilha tem para dizer para o signo de touro? União, negócios que chegam. Morte de alguém que foi embora. Vícios e teimosias. Perigo no caminho, dificuldade. Viagem e mudança de vida. Pessoa intermediária. E virtudes e sabedorias. E no fundo do deck a consulente. Ou seja, né, a pessoa ela quer de verdade ter uma união, até por isso que saiu aqui as parcerias, né? Mas ela também tá se curando de coisas do passado dela, né? Então ela precisa curar até essa questão aqui que saiu do 5 de ouros, que eu falei, que ela tem algumas questões até de baixa autoestima. Então ela meio que tem medo, ela não faz o movimento, por quê? Porque ela tem medo de se sabotar, ela tem medo de receber um fora, ela tem medo de não ser correspondida. Então tem essas questões que precisam ser curadas, né? Então por isso que tá confirmando aqui nesse baralho. E fala desse vícios e teimosias, né? Então talvez essa pessoa seja uma pessoa teimosa, no sentido assim de ficar muito ainda conectada a situações passadas, ou seja, ela não busca, ela fica ali parada na zona de conforto, ela não busca um aprimoramento. Então, talvez por isso seja esse conflito, né? Por isso que ela tá parada aqui no 4 de paus, observando, e não tem esse movimento, mas ela precisa fazer essa transição, essa cura, né? Então, assim, é por isso que traz também essas dificuldades no caminho, né? Perigos e dificuldades no caminho, mas diz que quando ela faz essa travessia, essa passagem para essa nova consciência, né? Que ela tem que adquirir, porque ela tem que deixar o passado, ela vai ter uma mudança total de vida, né? E ela tá recebendo ajuda, ela tá recebendo auxílio dos seus guias, né? Então, assim,
essa situação vai se resolver e vai ser algo muito positivo, né? Quando essa pessoa vencer a si mesmo, né? Porque o que eu percebo aqui na leitura de touro que é muito uma questão pessoal, de vencer a si mesmo, né? E aí se tiver, se não bater com você, veja se não está espelhado, mas talvez ou é você ou é a pessoa que você gosta, ela precisa se curar, ela precisa amadurecer, ela precisa deixar os vícios, né, do passado, ela precisa curar a autoestima dela. E é isso, Touro, espero que vocês tenham gostado. Gratidão, até semana que vem.